Bom dia, dia 3 do projeto do desafio Provérbios em 31 dias. Então bora lá, capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Olha só, aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os teus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. Versículo 18. É árvore da vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, ou seja, ela vem. Porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão o poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo-o tu contigo. Não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se te não tem feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é a abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. Versículo 32. 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão a terra. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Nossa, muita coisa, né? Por aqui, muita sabedoria, muito entendimento. E nesse capítulo aqui, vocês percebem que ele vai falando de vários temas, né, ao mesmo tempo. E é muito rico o que a gente pode ver aqui. Ó, primeira coisa que eu observo, assim, que me destaca, né, desse capítulo, quero agradecer a Tony, tá dando os meus parabéns, feliz aniversário. Ontem foi meu aniversário, gente, foi um dia tão especial, foi muito bom. Fui muito amada, muito homenageada, recebi muito carinho e assim, não consegui responder todas as mensagens, mas obrigada para você que lembrou do meu aniversário ontem, as pessoas que estiveram fisicamente presentes e virtualmente também, foi um dia muito especial e eu sou muito abençoada, muito abençoada por Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, tudo que acontece e todas as pessoas que Ele coloca assim ao meu lado para compartilhar a vida, e a vida é muito boa. Agradeço a Deus, a minha vida é uma bênção
E as pessoas que estão ali comigo, seja fisicamente presente ou não, também fazem parte disso. E eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por mais um ano de vida, mais uma primavera, que esse novo ciclo seja um ciclo também de muito aprendizado, né? E obrigada a todos que participaram e participam da minha vida como um todo. Então, ó, esse capítulo 3, uma coisa que me destaca bastante é a humildade, né? Quando ele fala que confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, ou seja, não se fundamente, não fique preso naquilo que você acredita, porque nossa visão ela é muito limitada. Então, aqui ele vai falar em outro momento da arrogância. No final do capítulo ele fala, né, que Deus, ele escarnecerá dos escarnecedores, aquele que não honra o Senhor, ele tem consequência da sua atitude, né? Então, esse reconhecer, que ele fala aqui, reconhece-o, ou seja, conhece Deus, em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A gente já entende que as nossas veredas não são perfeitas, né? Então, reconhecer a Deus como esse orientador, essa fonte, né, de conhecimento, de direção, é um ato de humildade e é um ato também de uma percepção de realidade, porque se a gente for confiar nas nossas intuições, no nosso entendimento, a gente de fato vai ter consequências ruins, porque a gente não tem uma visão muito clara, né, do que a gente deve fazer. A vida às vezes é um pouco complexa, as decisões são complexas, decisões às vezes parecem simples, mas trazem consequências graves. Então, ter o Senhor como a fonte, né, desse direcionamento é uma atitude inteligente, é uma atitude sábia. E a palavra diz assim, ó, o verso 7, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Não pense que você sabe tudo, né? Não se sinta autossuficiente, porque nós não somos autossuficientes. E a gente precisa reconhecer realmente o Senhor como o dono de todo o conhecimento, de toda a ciência, dos nossos dias, né? Quando a nossa vida de fato está nas mãos do Senhor, a gente pode confiar e buscar conselho no Senhor através da palavra dele mesmo, gente, porque Deus fala com a gente o dia todo se a gente quiser, porque a palavra está aqui dando direção, né, e através da oração e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, assim, que me chama a atenção nesse versículo e nesse capítulo, no capítulo 3. Fala de abundância também, né, então ele fala aqui, ó, honra ao Senhor com a tua fazenda e as suas primícias, e se encherão os teus celeiros, né? Transbordarão de moço os teus lagares. É muito a lei da semeadura, né? Quanto mais você é desprendido, né, mais você recebe. Então, esse é o segredo. Aquele que retém, ele não vai prosperar, né? Aquele que não é liberal, ele não vai receber. Então, é a lei da semeadura. A gente tá aqui, é assim que acontece. Pode ver que as pessoas que têm mais, como a gente fala, mão aberta, são pessoas que recebem mais, são pessoas que transbordam, né? Outra coisa que me chama aqui também a atenção é aqui, ó, versículo 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Faze o bem, faz aquilo que tem que ser feito. Tem um versículo também, se não me engano, em Tiago, que fala sobre isso, né? Aquele que sabe o que tem que fazer, o bem que tem que fazer e não faz, tá errado, né? Então, às vezes a gente pode ajudar ali, mas deixa para amanhã, não é importante para mim. Então, essa é a orientação. Se você pode fazer, faz hoje, faz agora, né? Então, muitas vezes a gente pode fazer um bem, pode fazer um pix, fulano tá precisando, amanhã eu faço. Sendo que a pessoa tá precisando agora, tá precisando para hoje, né? Então, a gente coloca a nossa necessidade, a necessidade do outro em segundo plano. Então, é uma orientação, não faça isso, né? Se você pode fazer, já abra mão, já faz o bem que você tem que fazer, que você pode fazer naquele momento. E para finalizar, os versos 34 e 35. Certamente ele, o Senhor, escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os mansos herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Mais uma vez a gente está falando da importância, né, de você
ter um coração humilde. Tem 2 versículos em outro livro que conversam com Provérbios, e a Bíblia ela se complementa, ela se corrobora, né? Então eu quero ler rapidinho com vocês Tiago 4:6. Tiago 4:6 diz assim, ó: antes ele dará maior graça. Aliás, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mais uma vez, uma orientação, né? Que não é inteligente você ser arrogante, não é inteligente você pensar que você sabe, não é inteligente você achar que é capaz, né? Porque Deus que conhece os corações, ele resiste. Ser resistido por Deus é algo muito grave, né? Muito grave. Então, resiste aos soberbos e dá graça àquele que é humilde. E a humildade aqui não é nada como... às vezes a gente não sabe o significado da palavra humildade, né? Às vezes a gente pensa assim, humildade é você... por exemplo, eu tenho um talento, por exemplo, para cantar. Eu canto muito bem, é um talento, é uma coisa que é constatada. Aí alguém elogia, você canta tão bem. Eu falo, nada, eu não canto nada. Eu nem sei cantar, eu sou até desafinada, eu nem sei. Aí pensa que isso é humildade. Não, isso não é humildade, gente. A humildade, ela não deixa de enxergar o que é um fato. A humildade é reconhecer aquilo tal como ele é. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse elogio, não seria humildade. Agora, eu reconhecer que esse talento, ele não é meu, ele é para o outro, isso já é um ato de humildade. Eu não sou privilegiada, eu não sou melhor porque eu tenho esse talento. Isso já demonstra essa humildade. Então, às vezes a pessoa pensa que humildade é você se autoflagelar, você se denigrir, você não reconhecer aquilo que você é bom, né? E muitas vezes as pessoas fazem isso, mas no fundo tem uma soberbinha ali, né? Disfarçada. Outro versículo que também conversa com esse de Provérbios tá lá em 1 Pedro 5:5. Vamos lá, rapidinho. Rogo-vos, irmão, parte B. Outro sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Né? Então, mais uma vez aqui, tanto 1 Pedro, quanto Tiago, quanto Provérbios capítulo 3 e versículo 34 falam da importância da gente manter o nosso coração humilde, e é muito perigoso ser arrogante. É muito perigoso se achar que sabe, achar que pode, porque Deus resiste e cria situações para mostrar que a gente não é nada, porque a gente não é nada, gente. A vida é um sopro, e às vezes aquela pessoa que se acha muita coisa, ela tá numa circunstância que ela tem um poder, ela tá numa circunstância que ela tem condições, porque é jovem, porque tem saúde, porque tem um cargo, porque está numa posição, e a vida ela é transitória, e de um dia para o outro as coisas podem mudar, e mudar drasticamente, de forma que nos mostre que nós não somos nada de fato, né? Então, que possamos ter essa orientação, né? Talvez esse capítulo, a mensagem de hoje seja essa, né? A importância de ter um coração humilde, de ter um coração voltado para Deus, de não ser arrogante, não deixar que a arrogância, o se achar capaz domine e segue, porque isso é uma cegueira, né? Você é a pessoa que se acha muita coisa, que pensa que pode, é uma cegueira, ela não tem uma visão clara da realidade, porque de fato nós temos muitas limitações, né? Nós somos passíveis de muita coisa. Então a gente vê pessoas que às vezes estão no auge, do nada tá numa situação totalmente contrária, e a gente nunca deve não podemos nos deixar levar, né, por esse tipo de ilusão, que é a ilusão de que eu posso, de que eu sei, e às vezes a gente, sem perceber, entra nessa. E as consequências são drásticas, né? Que é a lei da semeadura. Então é isso, vamos orar. Pedir que o Senhor nos ensine cada vez mais a viver isso aqui. E eu recomendo que vocês, quem está querendo aí realmente aprofundar nesse desafio de Provérbios, leia, porque assim a gente não tem tanto tempo aqui para falar de cada versículo, mas
é importante que você possa meditar, né, com calma, com tranquilidade. E aqui tem ouro, né? É ouro para todos nós. E eu tenho certeza que você consegue enxergar coisas do seu dia a dia nesses capítulos que que estamos lendo e que vamos ler ainda, tá bom? Então vamos lá. Meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia 3 desse desafio de Provérbios em 31 dias. E eu quero te louvar porque temos acesso à Tua Palavra, temos acesso a esse conhecimento e que o Senhor venha abrir a nossa mente para verdadeiramente compreender. E não só compreender, mas aplicar, mas viver, mas colocar no nosso dia a dia o que está aqui, esse ensinamento. Perdoa por muitas vezes nos acharmos capazes, termos atitudes arrogantes, soberbas, e nos guarda o nosso coração, Senhor. Abre a nossa mente, abre os nossos olhos para que possamos ver a realidade das coisas tais como elas são. Somos limitados, dependentes do Senhor, e aquele que pensa ser algo vai reconhecer diante das consequências que lhe ocorrerão que só o Senhor é Deus, que não somos nada e precisamos e dependemos de Ti. Nos dá um coração humilde, que nessa manhã e neste dia possamos ter a Tua orientação, essas palavras venham reverberar na nossa mente e que no momento necessário o Senhor nos lembre, né, que precisamos ser humildes, que precisamos confiar no Senhor, que a nossa vida está nas Tuas mãos, que não somos nada sem Ti. Muito obrigada por este dia, em nome de Jesus, amém. Muito bom, até mais, gente, até amanhã, se Deus quiser. Beijo!